Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo em equação do primeiro grau, mas agora resolvendo problemas com equações do primeiro grau. E para a gente poder resolver problemas com equações do primeiro grau, ou qualquer tipo de problema, a gente tem que seguir uma regra, que eu estou chamando aqui para vocês de um esquema. Então, o que eu tenho que fazer como um primeiro momento para resolver um problema? Eu tenho que ler esse problema. Ao ler, eu vou identificar a incógnita. Eu vou escolher que incógnita eu vou colocar, ou seja, qual a letra que eu vou chamar aquilo que eu estou procurando. Depois, num segundo momento, eu vou verificar que conjunto eu vou trabalhar, ou seja, qual é o conjunto universo desse problema. E depois vou montar a equação usando símbolos matemáticos, ou seja, colocando as letras e os números e as operações. Aí sim eu vou passar a resolver a equação. E depois que eu resolver a equação, eu verifico se o resultado que eu obtive, que é a raiz da equação, pertence ao conjunto universo, que é o conjunto que eu identifiquei logo no segundo item. Feito isso, eu resolvo então, obtenho essa resposta e logicamente eu escrevo qual é essa resposta. Então, para isso, eu dei um exemplo aqui para vocês, eu coloquei aqui no quadro, e já mostrei ele de uma forma resolvida dentro desse esquema que eu passei para vocês. Então vamos ler o problema para que a gente possa entender o que esse problema está pedindo para nós. Então ele diz assim: o dobro da quantia que Jair possui e mais R$18 dá exatamente para comprar um objeto que custa R$66. Quanto Jair possui? Então pronto, eu já li o problema. Agora eu vou identificar com que incógnita eu vou trabalhar. Normalmente a letra que a gente trabalha é o X. Por esse motivo, o valor que eu procuro eu chamei de X. Então eu resolvi a primeira etapa da formação do meu problema. Bom, aí eu passo a identificar em que conjunto universo eu estou trabalhando. O conjunto universo, ele depende aqui do que é que eu estou mexendo. Aqui eu estou mexendo com dinheiro, ou seja, com valor monetário. E valor monetário, ele admite um saldo positivo e um saldo negativo, ou seja, um mais e um menos. Sendo assim, eu tenho condições de trabalhar com o conjunto dos números fracionários, porque afinal de contas, o dinheiro ele não vai ficar para nós em frações, mas ele pode aparecer também como conjunto de números decimais. E os números decimais pertencem aos números racionais. Por isso eu posso dizer que o meu conjunto universo que eu estou trabalhando são o conjunto dos números racionais. Então ele pode ser um número inteiro, que ele pode ser positivo ou negativo, um número fracionário, que na verdade eu transformo ele em número decimal, e um número não negativo, ou seja, quando eu obter a resposta, eu não vou colocar ali o número negativo, porque eu estou trabalhando com dinheiro. Quando eu pego R$1, por exemplo, eu não falo menos R$1. Esse menos R$1 é a ideia que eu tenho de subtrair uma quantidade que eu tenho. Por esse motivo, ele permite que a gente trabalhe dentro dos números inteiros. Mas, na hora que eu obtenho a quantia, um total, esse total é um total que pode ser positivo. Aliás, deve ser positivo, né? Afinal de contas, ninguém quer ficar devendo para qualquer instituição financeira ou não. Mas sendo assim, vamos continuar. Aí eu vou montar então a minha equação. Para montar essa equação, eu tenho que ler o problema novamente. Então vamos lá. O dobro. Dobro, a gente já tem que ter em mente, nessa altura do que nós estamos trabalhando,
do que é dobro. Dobro é você multiplicar por 2 alguma coisa que você tem. Então, por isso, eu vou multiplicar por 2. Essa alguma coisa que eu tenho, ela neste problema é desconhecida e nós chamamos de x. Por isso, o dobro de x é 2 vezes x. E aí, continuando a ler o problema. O dobro da quantia que Jair possui, que é o 2 vezes x, mais, olha lá o sinal de mais R$18, ó, o 18, dá exatamente para comprar um objeto que custa R$66. Então, essa quantia que eu dobrei mais os R$18, o problema está dizendo que é igual a 66. Pronto, montei a minha equação e como nós já aprendemos aqui no canal como que se resolve uma equação do primeiro grau, eu já sei de antemão como resolver essa equação. Então eu entro para a fase da resolução. Então eu tinha lá 2x mais 18 igual a 66. O que eu faço? Aquilo que está somando e que não tem letra passa para o segundo membro com a operação contrária. Então, se eu tenho aqui uma adição, ele passa como subtração. Por isso, foi colocado que 2x é igual a 66 menos o 18. Aí eu faço essa continha, 66 menos 18. Quanto é 66 menos 18? 48. Então, o meu 2x é 48. Lembrando, nós tínhamos o dobro de x, 2 vezes x, que foi mostrado para nós na equação com símbolos matemáticos. Se ele está multiplicando, eu passo ele dividindo. Ok, então o meu x fica isolado no primeiro membro com o 48 dividido pelo 2, porque o 2 passou dividindo. E fazendo a continha, quanto é 48 dividido por 2? É 24. Agora eu não posso ainda dar a resposta dizendo que a quantia que Jair possuía era R$24. Por quê? Porque eu preciso fazer a verificação se está de acordo com o conjunto universo que eu coloquei no início. Então eu olho lá o conjunto universo que eu coloquei e eu digo, ele é inteiro, ele é fracionário e um número não negativo. 24 é um número inteiro? Sim, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Ele pertence ao conjunto dos números racionais, ou seja, as partes fracionárias e decimais? Sim, ele pertence. E ele não é um número negativo. Portanto, eu posso dar a resposta de que Jair possui R$24. E claro, pessoal, se essa quantia seria não negativa, porque se ele comprou algo, se ele possuía algo, ele tinha um saldo positivo. Então, eu tenho que garantir que esse meu resultado seja positivo. Se eu fizer essa análise com calma e prestando bastante atenção, eu resolvo o problema sem chances de errar. Vou passar para vocês uns exercícios que na quarta-feira nós vamos corrigi-lo. Eu peço a gentileza a vocês que nesse momento curtam o canal. Afinal de contas, vocês curtindo a aula, na verdade, não o canal, a aula, vocês conseguem dar a entender ao YouTube de que é proveitosa, é interessante. E aí ele vai recomendar para outras pessoas. Quanto mais movimentação nós tivermos no canal, mais o YouTube vai indicar para outras pessoas. E vocês vão estar fazendo a gentileza de ajudar outras pessoas a poder aprender isso também. Então vamos lá, ver o exercício para a quarta-feira. O exercício é o seguinte: da metade da idade de Clóvis, tirando 7 anos, obtemos a idade de Roberta, que tem 13 anos. Quantos anos tem Clóvis? Então, é um exercício muito próximo do exemplo que nós fizemos. E aí, na quarta-feira, eu irei corrigi-lo com vocês. Pessoal, quero deixar bem claro para vocês, nós vamos fazer a resolução desses problemas exatamente como fizemos com a resolução das equações de primeiro grau.
Nós vamos aumentando gradativamente o grau de dificuldade de cada problema. Então fiquem atentos para as próximas aulas, porque vai haver também outros tipos, outros modelos de problemas, para que vocês tenham um grau de entendimento melhor a respeito. Obrigada pela companhia de vocês e até quarta-feira. Por vocês terem assistido até esse ponto da aula, vocês têm verdadeiro interesse pelo assunto. Então, considerem a possibilidade de deixar o seu like, se inscreverem no canal, ativando o sininho para receber informações sobre as próximas aulas. E compartilhem esse vídeo com os que vocês acham que estão precisando.